Bom, pessoal, boa tarde a todos. Essa é a nossa terceira edição do Kestra Descomplica. Agradeço aí a presença de todos. Hoje vamos fazer um tema bastante difundido aí entre os players do Comex 4.0, que é como otimizar a cadeia de suprimentos nas indústrias de alimentos e bebidas. Nesse webinar, nós vamos mostrar como soluções tecnológicas, como uma plataforma de gestão inteligente, como a Kestra e o ERP, ajudam a desburocratizar as operações cotidianas dos importadores e exportadores nas indústrias de alimentos e bebidas. Meu nome é Priscila Safra, eu sou a head de produtos daqui da Kestra e eu serei essa mediadora. Vamos apresentar agora aqui quem vai conduzir esse painel, para que as meninas se apresentem. Tá? Então, primeiro a Fernanda Godoy, que é especialista de novas demandas da Ambev. Fernanda, se quiser falar um pouquinho. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Então, eu sou a Fernanda, tenho 28 anos. Eu estou na Ambev desde 2018. Entrei na companhia aí para fazer exportação. Então, trilhei um caminho aí exportando diversos produtos nossos para os outros países. Participei já de importações de insumos agrícolas, embalagens. E hoje eu sou especialista de novas demandas. Então, eu olho hoje todas as nossas novas operações, que precisa de um estudo a mais para a gente realizar, os incentivos fiscais, e sou responsável aqui pela certificação OEA da empresa. Obrigada, Fernanda. Vamos seguir aqui com a Bruna Rossi, que é especialista de custos e controles da Ambev. Bruna? Oi, gente, boa tarde. Eu estou na companhia fazem 4 anos. Entrei na companhia fazendo as partes contábeis das prestações de contas, então, todos os custos envolvidos da importação. Depois passei para as carteiras de importação em si, então já fiz importação de maquinários e partes e peças para esses maquinários. E hoje estou como especialista de custos em controle, mais responsável por ajudar os nossos parceiros, os nossos contratos, né? Então, toda a responsabilidade de gestão de novos parceiros, desenvolvimento de novos parceiros, e até mesmo a parte das plataformas digitais que o comércio exterior está evoluindo hoje em dia. Então, fica comigo essa responsabilidade. Obrigada. A Clarissa Jerônimo, que ela é gerente de importação de bebidas da Evina da Gran Cru. Clarissa, por favor. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu estou na Evino Gran Cru há 5 anos, fazem 5 anos. Comecei aí como analista de importação e hoje estou como gerente. Cuido de toda a parte operacional, propriamente dita, mas também trabalho junto com o pessoal de compra para sourcing e também junto com o pessoal do fiscal para fazer custeio e todos os incentivos fiscais que possamos ter. Obrigada, Clarissa. E a Isabel Nasser, que é CEO e cofundadora da Kestra. Isabel? Oi, pessoal, boa tarde. Muito legal ter juntado essa turma aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou a Isabel, como a Priscila comentou, sou cofundadora e co-CEO aqui da Kestra. Trabalhei quase a minha carreira toda aí com comércio exterior, importação e exportação. Então, acho que o papo aqui vai ser ótimo hoje. Obrigada a todo mundo pela participação. Bom, obrigada, pessoal, novamente. Vamos começar, então, pelo contexto, né? Vamos pensar aqui no contexto de importação de bebidas no Brasil. Fernanda, o que você pensa do contexto atual que nós estamos vivendo de importação de bebidas? Acho que aqui na companhia, né, a gente olha um cenário bem amplo, até porque, como eu comentei, além de produtos acabados, a gente tem a importação aí de toda uma cadeia, né, dos insumos agrícolas, embalagens. Então, a gente tem que estar de olho no mercado em todos esses itens hoje. Acho que quando a gente fala aí de bebidas, a companhia cada vez mais se preocupa, né, em expandir os nossos horizontes. Então, a gente está sempre antenado
a novas demandas de consumo, o que o consumidor está querendo. Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando por esse lado. Quando a gente fala aí de importações também, sempre olhando os nossos parceiros logísticos, hoje as melhores opções que a gente tem para viabilizar, né, e agilizar cada vez mais os nossos processos na INPE. Bacana. Bruna, o que você pensa na questão do contexto, né, da importação de bebidas na atualidade? Eu acho que vai muito em linha com aquilo que o consumidor final quer, né? Então, eu vejo hoje a companhia trabalhando muito em prol de mercado, então, entendendo a necessidade do mercado. Então, hoje, antigamente, né, a gente tinha visibilidade de bebidas, principalmente bebida alcoólica, somente como a cerveja. E hoje a gente tem um leque muito maior no nosso portfólio, que acaba sendo diversas outras bebidas. Então, a gente tem o refrigerante, a gente tem os vinhos, a gente tem gin, então a gente acaba tendo um leque muito maior de opção e diversas oportunidades de atender os clientes de diferentes maneiras, né? Então, acho que o ponto principal da importação hoje em dia é analisar o mercado e entender o que a sociedade deseja hoje, principalmente os jovens, né, que acabam sendo a geração de maior consumo. A gente tem, só complementando esse ponto também, a gente tem aqui na Ambev hoje uma nova área chamada Future Beverages, que a gente olha bebidas alcoólicas, mas não necessariamente cervejas, né? Na verdade, expandindo isso, que a gente fala muito hoje sobre escutar os nossos consumidores. Então, qual que é a demanda dos nossos consumidores? Antigamente, a gente tinha um comportamento, né, quando a gente falava de bebida alcoólica, muito fiel. A gente tinha sempre aquele tio que só tomava a Brahma de lata desse jeito. E hoje a gente sabe que não é mais assim, né? O consumidor muda aí os seus comportamentos, a gente tem cada vez mais a expansão desse mercado e a gente está aqui para acompanhar também, né? Os locais de consumo mudaram muito hoje em dia, né? Antes as ocasiões era só... de consumo, né? Exato, isso. Acho que as pessoas também... Acho que as pessoas querem experimentar também mais, né? Diferentes tipos de bebida. Exato. Eu tenho essa impressão. Exato. As pessoas mais antigas são as mais tradicionais, né? E hoje eles mesmos acabam cedendo um pouco mais e experimentando novas marcas, conhecendo novos produtos e descobrindo que gostam de outros tipos de bebidas, além só da cerveja, ou pessoas que saíram do refrigerante para bebidas alcoólicas também. Eu acho interessante também falar que o consumidor também está saindo um pouquinho fora da caixinha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui do mundo do vinho, a gente tem outros formatos de vinho, não só o da garrafa que a gente está tradicionalmente acostumado a encontrar, mas a gente tem hoje muito, né, que o mercado brasileiro se adaptou muito bem aos vinhos em lata, os vinhos em bag-in-box, que são aquelas caixas que acomodam os vinhos de 3 litros, que vem com a torneirinha. Então, são modos, né, são produtos inovadores que a gente vê que o público brasileiro, que o consumidor brasileiro também está apto e está indo aí para a aventura para experimentar novas coisas. Eu acho que só um exemplo legal que a gente pode dar aqui, quando a gente fala também de mudança de consumidor e atender essa necessidade, fazendo o link com as bebidas importadas, hoje a gente tem a Michelob, que é uma das nossas cervejas, né, originalmente dos Estados Unidos, que ela vem para conversar com um público que hoje está querendo uma bebida mais saudável, né? Quando a gente fala da pegada de saudabilidade, essa é uma cerveja hoje com uma menor quantidade de calorias, então mais focada nesse público. Então é isso que a gente precisa estar olhando hoje, entender essa necessidade, como a importação vai só vir agregar a gente atender a demanda do nosso consumidor. Muito legal. E isso a gente vê como que a experiência do cliente ela vai moldando, né? Vocês trouxeram um pouco aí do contexto, tanto no que está acontecendo na Ambev,
né, Evino. O que você pensa disso, Bel, pensando aí na Questra, enquanto plataforma que vai estar beneficiando a experiência do cliente? Eu acho muito interessante, né? Porque é isso que você comentou, né, Pri? No negócio de alimentos e bebidas, ou varejo, ou tecnologia, está todo mundo olhando para a mesma coisa, né? Que é realmente atender o cliente, entender o que o cliente quer. E eu acho que esse segmento de bebidas é muito interessante, tem tido muita novidade, né? É muito claro isso, né? Antigamente a gente tinha um tipo de vinho, né? Como a Clarissa comentou, era vinho em garrafa e uma oferta muito menor, né? De possibilidades. E também menos canais de compra, né? E acho que Evino traz toda uma proposta aí muito legal nesse sentido, né? E assim como a gente tinha poucas cervejas, né? E poucos tipos de cerveja, hoje a quantidade de cerveja que tem para todos os gostos, de todos os tipos, né? Eu não sou uma super entendedora de cerveja, mas você vê que tem um espectro enorme, né? E é também as meninas falando, né, da Ambev, olhando outras bebidas que não são só a cerveja, a gente vê isso na prateleira do supermercado, né? Então, eu acho que é isso, está todo mundo olhando realmente para aquilo que o consumidor quer, e isso tem construído os processos dentro das empresas, né? A gente vai falar aqui de processo de suprimentos, que é uma coisa super tradicional e super estrutural dentro das empresas, né? Então, não é nada que foi criado nos últimos 10 anos, mas que passa a ser um processo que também se molda de acordo com aquilo que os clientes estão buscando, né? Então, acho que é muito legal ver toda a empresa e empresas de diferentes setores olhando para o cliente realmente como o centro do negócio, né? Bom, a partir desse contexto, queria saber um pouco da Clarissa, o que ela pensa quanto os principais desafios que os importadores de bebida têm vivenciado aí nos últimos 2 anos, né? Pensando em Covid, em guerras, nos últimos acontecimentos. Bom, vamos lá. Nos últimos 2 anos, né, aqui, não só aqui na companhia, mas eu acredito que no mercado no geral, teve uma expansão, né, um aumento do consumo de bebidas alcoólicas de um modo geral. A reclusão, ficar em casa, não poder sair de casa, é uma forma, querendo ou não, de gastar ali o seu tempo, de ficar na frente da televisão e curtir um momento. Muitas pessoas que eu conheço faziam rodas virtuais de bate-papo junto com bebidas. Os shows também online, né, impulsionaram muito essa venda. E só que de contrapartida a gente viveu um mundo de caos, tanto por causa do Covid, logística internacional foi toda afetada também, em termos de falta de container, problemas, né, de paralisação de porto, que ficou, que causou muitos problemas no transporte internacional. A gente teve que, querendo ou não, se planejar com mais antecedência do que a gente estava acostumado. A gente teve que fazer uma busca, né, das melhores oportunidades, da onde a gente conseguia realmente trazer essa mercadoria, de que países que estavam menos afetados, né, pelo Covid. Então e agora, recentemente, quando a gente achava que o Covid ia passar, que estava tudo bem, que ia começar a engrenar ali no transporte internacional de novo, veio a guerra, que a gente encontra outros empecilhos, né? E eu acredito que as meninas aí da Ambev também estão enfrentando esse problema, que é falta de material, garrafa, o vidro em si, né? As embalagens, falta de papelão, acabamento, até mesmo papel para impressão de rótulos. A gente está vivendo um caos aí de falta mesmo de material para a gente conseguir concluir, né, a que a gente chama aqui dentro de matéria seca, né, que não é propriamente tipo vinho, que não é propriamente a cerveja no caso delas, mas sim essa demanda aí da matéria seca para concluir e enviar
o produto final para a gente. Então, nos últimos 2 anos é o caos geral. Emoção pura. Complementando o que a Clarissa falou, eu acho que nós, de comércio exterior, a gente acaba tendo um papel fundamental, assim, para tentar tranquilizar a nossa produção do produto que eles querem, no preço que eles querem, considerando todo o cenário que a gente está vivendo. Então, assim, ela comentou muito da falta de disponibilidade de container, assim, a gente teve a falta de disponibilidade e a gente teve os fretes altíssimos quando a gente tinha disponível. Então, como que a gente ia conseguir fazer chegar na nossa planta com o valor antigo que a gente tinha? A gente não conseguia. Então, assim, era bem estudar a demanda do cliente. Mas para quando você quer? A gente não consegue aumentar um pouco mais para garantir maior o seu estoque e a gente conseguir ter uma negociação melhor? Geralmente a gente trabalha com prazos um pouco mais extensos, né? Então, a gente recebe uma estimativa de um custo com uma validade para 2 semanas, podemos dizer assim. E nas estimativas atuais, a gente recebia estimativa no dia seguinte. No Malemar, o pessoal conseguia segurar até o final do dia. Então, assim, foi um cenário que tinha-se previsão de melhorar a partir do começo de 2023, na verdade, né? A gente ter menos os reflexos. Mas com a guerra, a gente sabe que isso não está sendo mais possível, né? Então, o cenário que era começo de 2023, agora já está para o final de 2023, começo de 2024, e a gente acaba contando um pouco com a sorte do que pode acontecer para que para a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade no cenário de importação, né? Legal. Bel, o que você enxerga, né? Você que tem contato aí com outros clientes também e tem essa visão tão ampla de tendência, o que você tem visto enquanto desafios dos importadores, principalmente nos desafios na gestão de estoque, que foi o que as meninas disseram agora? É muita emoção, né, meninas? Esses últimos anos eu me compadeço de todos os importadores. Exportadores não sou mais uma, né? Mas me compadeço porque, assim, uma crise como essa a gente não viu, né? Assim, em 25 anos aí, 25 anos de comércio exterior, a gente não viu. E está sendo muito difícil, né? Foi muito crítico, está sendo muito difícil. Concordo com a Bruna, acho que a gente vai viver esse ano mais ou menos nesse cenário. Acho difícil ter uma melhora muito significativa. O problema é muito estrutural e é de difícil solução, né? Tem solução, obviamente, mas é de difícil solução. Então, a gente sabe que o Brasil não faz parte das rotas mais movimentadas. A gente viu uma mudança dos equipamentos para as rotas que são mais rentáveis e que hoje claramente são China e Estados Unidos, né? América do Norte. Então, assim, tem sido muito difícil para as empresas brasileiras conseguirem equipamento, né, que é o primeiro problema. E aí, quando conseguem, como a Bruna comentou, tem a questão do preço, que muitas vezes vai inviabilizar uma operação, né, ou vai matar toda a margem comercial que a empresa tinha naquele processo. E ainda assim, muitas vezes a empresa vai fazer essa operação porque é preciso para vender, é preciso para manter market share, é preciso para estar no mercado e tal. Então, é um cenário super complexo. Resolver esse problema passa por aumentar a capacidade desse ecossistema como um todo, não é um trabalho simples, né? Então, o que a gente tem visto, né, falando muito com as empresas e aí de diferentes setores, né, acho que essa crise pegou todo mundo mesmo, é que as empresas têm buscado rever sua cadeia de suprimentos. Acho que a Bruna trouxe um pouco disso na fala dela, né, que é sentar junto com o planejamento ou junto com compras, por exemplo, e fazer um processo de revisão que passa por entender quais são as operações prioritárias. Assim, teve muito importador que teve que escolher o que embarcar. Não sei se isso aconteceu com vocês aqui, mas assim, tinha 10 cargas e 2 containers. E aí, literalmente, teve que escolher qual vai para o container e qual vai ficar no hub do agente, no exportador e tal. Então, tem que ter uma parceria dentro de casa muito grande, porque a hora que você decide deixar a mercadoria no chão, o teu cliente interno, ele precisa saber que aquilo aconteceu e ele precisa ter feito parte dessa decisão, senão vira um baita de um problema depois, né? Então, eu acho que tem um papel, assim, do comércio exterior, da equipe de comércio exterior, principalmente no momento de crise, de se tornar um grande parceiro das áreas de compra, planejamento, comercial, enfim, das áreas, né, que estão muito próximas ao negócio e ajudar eles a tomar as decisões certas, porque tem muita coisa que é técnica de comércio exterior e essas áreas não sabem e nem têm que saber efetivamente esse detalhe.
Então, para que elas possam tomar a decisão certa do que fica em chão, do que vai subir, do que significa esse aumento de custo do frete, nos impostos que vão ser recolhidos, no custo final dessa mercadoria, no que é recuperado, o que é não recuperado, elas precisam muito da área de comércio exterior. Então, eu acho que assim, tem tudo ruim que a crise traz, essa crise logística que, né, passa pela Covid, passa pela guerra, passa por essa falta de matéria-prima, como a Clarissa comentou, que é um baita problemão, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ver meio como copo cheio, que é as empresas se dando conta do quanto o supply chain é estratégico. Isso é uma coisa que veio para ficar, essa visão, né? Acho que isso está muito claro. Então, a gente vê supply na agenda né, do C-Level, a gente vê supply sendo discutido né, pelos conselhos, quer dizer, como garantir o supply de determinada empresa virou uma questão extremamente estratégica. E a segunda coisa é a área de comércio exterior se tornando um grande aliado da área de negócio. E aí eu acho que para todo mundo que trabalha nessa área de comércio exterior é um turning point, é super interessante a gente sair de um contexto mais Comex e entrar dentro de um contexto maior da empresa e mostrar o impacto que isso tem como negócio, né? Então, eu acho que é isso, é um momento difícil de operar, muito difícil de navegar, mas que traz algumas mudanças importantes aí para o mercado. Não sei se vocês concordam, meninas, eu aqui, concordo, né, nessa mudança de perspectiva. Na sua fala... desculpa, Fê, pode falar. Mas acho que só um ponto muito legal, Bel, que a gente falou aí, eu acho que dessa integração, né, dessa interação entre o Comex e as demais áreas. Então, é uma via de mão dupla, porque do mesmo jeito que nós estamos passando, então, para eles o status, a situação, eles também precisam passar para a gente diversos itens necessários. Então, um exemplo, a gente fala muito aqui a gente comentou sobre a mudança de comportamento do consumo. E um desafio da pandemia também que trouxe para a gente é qual era o tipo até de embalagem que o consumidor estava preferindo consumir. Então, talvez ele, nesse momento de pandemia, abre mão de embalagens com maior conteúdo de cerveja e vai priorizar uma long neck, vai priorizar uma lata. Então, a gente, quanto Comex, também precisa saber qual é crítico, né? Qual é o item ali que o nosso supply está necessitando mais. Então, a gente precisa estar todo mundo na mesma página, porque se decisões mais assim, críticas precisarem ser tomadas, está todo mundo ali alinhado para que seja atendido o consumidor, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. A gente, só complementando também o que a Fer comentou, aqui a gente tinha costume de falar que nós éramos o final da cadeia, né? O comércio exterior tinha que resolver todos os problemas. E a ideia é justamente mudar a mentalidade da companhia e que as empresas mudem essa mentalidade e enxerguem a gente como uma parte do processo. Que justamente, se a gente não tiver as informações de que o frete está alto, não tem container, qualquer coisa, e a gente não repassa para eles, não tem uma via de mão dupla. Simplesmente eles vão passar a informação para a gente não vamos conseguir importar e não vai acontecer nada. Então, é justamente desde o início de um processo de importação, a gente aqui na Ambev tem bastante maquinários, bastante projetos, que são os processos que a gente acaba sendo mais incluído desde o início mesmo, para justamente entender o lead time do fornecedor, entender melhor oportunidade de frete para que a gente traga, melhor estimativas de rota para viabilizar o processo. Então, assim, é justamente muito importante que a gente faça parte de toda a cadeia para conseguir ajudar. Porque justamente o pessoal que trabalha em planejamento, em suprimentos, eles não têm o know-how do comércio exterior. E a gente não tem o know-how de compras e as etapas dele. Então, é justamente o trabalho em equipe que precisa ser feito e a mentalidade que precisa mudar dentro das empresas. Muito legal. Você ia comentar alguma coisa. Eu ia falar justamente o que a Bruna falou, que a gente trabalha no comércio exterior, tipo, desde toda a minha vida, e comércio exterior é sempre marginalizado, né? Tipo, é o departamento, querendo ou não, toda a linha ali de supply chain que fica sempre para o último da fila, até mesmo quando você está... Eu falo muito para o meu diretor, eu falo, nossa, mas você não tem assunto para falar comigo, né? Tipo, tem sempre assuntos de transporte, de compras, de demanda, que são muito mais importantes do que Comex, né? Do que eu falar com você de frete.
E não, dos últimos 2 anos para cá, né, a pauta de comércio exterior, o assunto de comércio exterior está envolvido em tudo, em board, em conselho, né? Até mesmo nas reuniões ali de dia a dia com o pessoal de vendas, porque, querendo ou não, nós que estamos definindo ali, né, quais também a posição estratégica da empresa, né? Por exemplo, será que é o melhor momento da gente comprar, por exemplo, um vinho dos Estados Unidos? Tipo, tá o caos ali, tipo, Seattle tá tudo um caos, será que é melhor? Então, por que não vamos apostar em um vinho, sei lá, tipo, da América Latina, que é mais fácil, que dá para a gente trazer um rodoviário, talvez? Então, essas tomadas de decisões também, tipo, envolve a gente consegue se mostrar, né? Se mostrar mais, fazer mais presente no dia a dia da companhia como um todo, mais voltada para o negócio, realmente. E aí deixa de ser o final da cadeia, né? Como a Bruna comentou, eu acho que essa figura de linguagem é muito legal, porque enquanto o final não tem mais o que ser definido, né? Quer dizer, está tudo definido, é uma questão de executar, e aí quando não dá para executar, não dá para executar, né? Não tem o que fazer. Então, acho que esse reposicionamento, ao nosso ver, assim, ao meu ver, veio para ficar. Acho que isso não vai embora, porque pôs um holofote, vamos falar assim, pôs uma lupa numa coisa que a gente já sabe que é muito relevante, que é missão crítica, né? Então, realmente, o momento é muito legal para discutir estratégia e como o comércio exterior se torna um pedaço importante aí dentro da empresa, né? E discutir mesmo, né? E nós não sermos o portador de más notícias, que geralmente fala que o comércio exterior é o portador de más notícias, de não vai dar tempo, a gente não vai entregar, não vai estar lá no cliente, não embarcou. É sempre, né, e discutir junto o que a gente pode fazer com essa, para a gente não ficar com essas notícias tão pesadas aí. É muito burocrático, caiu né? O canal, né? Como é que só sabe avisar que caiu um canal vermelho? Isso demonstra também, né, como que o Comex está tendo um reposicionamento menos reativo e mais preventivo e estratégico, né? E o quanto que isso tem otimizado a própria fluidez, né? Desde a etapa de estratégica mesmo, passando pela gestão de estoque, gestão de planejamento, passando aí por esse efeito de rede que a plataforma e as soluções digitais vêm para trazer isso como solução. Eu vou partir aqui para o terceiro ponto, e aí falando mais de tecnologia, onde eu queria ouvir um pouquinho da Clarissa, qual é o papel da tecnologia, ou qual o valor que ela enxerga hoje da tecnologia no dia a dia dela com as operações da Evino. É muito o que você falou, né? A tecnologia ela vem mesmo ainda, principalmente nesse cenário todo de caos, para conseguir fazer um trabalho de prevenção, né? Para conseguirmos visualizar melhor quando que a gente vai conseguir atender aquela demanda, os atrasos de em que etapa que vai ter atraso, a sinalização para as áreas responsáveis. Eu acredito que esse seja o maior benefício da tecnologia, né? Porque ficar ali no Excel, ficar fazendo o controle todo manual, nesse caos todo, não ia dar. Né? E também a parte tecnológica, não só desse controle todo todo esse controle da cadeia, né? De toda a etapa, mas sim também fazer uma busca e mais a fundo em disponibilidade de container, em achar tipo um frete mais competitivo, que querendo ou não é um desafio constante, né? A gente não pode ficar aqui sentado na nossa cadeira achando que o melhor frete, a melhor solução vai vir na mão. A gente tem que ir atrás e essa parte tecnológica de frete também tem nos auxiliado bastante. Mas é claro que o controle de uma cadeia como um todo é fundamental para a gente não ter atrasos, atender demanda e a gente conseguir trazer principalmente a visibilidade para as áreas estratégicas da empresa, né?
Eu acho que essa é o melhor, trazer a visibilidade, e a parte tecnológica é fundamental. Legal. Bruna, pegando aí um pouco do gancho da visibilidade, né? Como que hoje, no seu dia a dia, aí, com operações de custos e controle, a tecnologia ela tem beneficiado essas operações? Não, hoje a visibilidade dos custos para o nosso cliente ela é fundamental. Então, através das estimativas que a gente faz com os nossos prestadores de serviço, tudo acaba sendo um pouco via sistêmico, que eles conseguem ter a informação, e depende dos nossos parceiros logísticos também, tem informação on time se os fretes foram atualizados ou não. Então, é mais fácil para eles também gerenciar essas informações de como que está sendo a opção de mercado que eles têm hoje. Em alguns casos, eles conseguem estudar melhores alternativas ou entender como é que estão os portos hoje em dia, disponibilidade, para conseguir fazer a melhor importação para eles. Estou super de acordo com a Clarissa, com o que ela disse, que a visibilidade para o cliente ela é sensacional na tecnologia, mas acredito bastante também na melhora do processo operacional do time. Então, a gente tirar processos que são extremamente manuais, para colocar as pessoas, né, para serem mais analíticos nas etapas, criticar mais as etapas, confrontar as informações de um frete que está sendo passado, ou até mesmo no recebimento de uma fatura, para conseguir criticar, o sistema já alerta automaticamente se esse frete está de acordo com aquilo que foi passado, se tem uma variação pequena, grande. Então, assim, a tecnologia, eu vejo que ela veio muito para ajudar mesmo o nosso processo, de fazer com que as pessoas consigam gerenciar mais a rotina dela, porque, assim, olhando o nosso cenário hoje, a gente faz um volume gigantesco de processos. Então, como que você coloca uma pessoa para olhar no Excel 50 processos que estão chegando a todo tempo? Então, em um sistema que ela consiga otimizar essas informações, que ela consiga simplesmente extrair um Excel para mandar para o cliente e consegue passar para ele, olha, nesse processo eu tive tanto de frete, tanto de custo de despachante, tanto de taxa, sem que ela precise ficar consolidando várias informações de vários sistemas, ou que precise ficar entrando e pedindo para despachante mandar a informação, qualquer outra coisa que vá fazer perder tempo, né? Porque o que a gente precisa hoje é de informação em real time, considerando que a gente tem contato com diversos países diferentes, o fuso horário acaba impactando um pouco. Então, se eu tenho um sistema e a informação está ali para mim, excelente, eu não preciso que a pessoa me passe a informação, eu já consigo captar a informação diretamente de um sistema. Ótimo. Bel, fala para a gente como que a Cash tem beneficiado o engajamento dos players real-time dentro da plataforma. Eu acho que a Bruna e a Clarissa trouxeram na fala dela alguns pontos muito legais, assim, que eu concordo integralmente, que é a questão de visibilidade, né? E sempre que a gente fala em visibilidade em comércio exterior, a gente está falando de integração e conexão com outros players, né? Porque uma frase que eu repito muito é que ninguém faz comércio exterior sozinho, né? Nenhuma empresa importa ou exporta sem subcontratar 10, 15, 20, 200 empresas na sua cadeia, né? Obviamente, isso depende muito do volume da operação e tal, mas é uma atividade que você faz em rede. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter visibilidade, né? A Clarissa trouxe, a Bruna trouxe, seja de custo, ou seja de recebimento de mercadoria, enfim, preciso saber o que está acontecendo, não adianta eu buscar essa informação dentro de casa, não está no meu RP, não está em algum sistema interno, porque está em algum player externo. Pode ser que eu tenha que contatar o meu exportador para saber se a mercadoria está pronta, se eu já posso coletar, eu tenho que falar com o meu agente de carga, com a companhia aérea, com o armador, com o despachante, com a transportadora, com o EAD, o armazém, é uma seguradora, é uma infinidade, né? O banco. Então, eu acho que a gente traz para a Kestra esse conceito de plataforma, esse conceito de conexão com outros players, né? Isso se reflete muito no produto e isso traz visibilidade em tempo real, né? Então, acho que é esse ponto que as meninas comentaram. Para comércio exterior, você só tem visibilidade se você está conectado com a cadeia. Se você não está conectado com a sua cadeia, a visibilidade significa digitar dado dentro de um sistema e aí a gente fica no processo as-is que a gente já conhece, a gente fica lá no Comex de 1995, enquanto outras áreas estão caminhando e estão mudando o jeito de trabalhar.
E a Bruna trouxe uma coisa muito legal também, que é a questão do processo, da automação e da inteligência do processo, né? Porque a gente falou aqui antes que a área de comércio exterior ela está se tornando um parceiro estratégico para outras áreas. E para você ser um parceiro estratégico para outras áreas, você precisa ter visão de negócio, senão você não agrega nada, né? Você chega ali com uma visão super operacional e aquilo não gera valor. Então, se você está lá com uma equipe o dia inteiro digitando dado na planilha de Excel, não tem como você ser um parceiro estratégico. É uma coisa ou outra, assim, é muito difícil você conseguir discutir negócio, como a Clarissa comentou, origem, o que faz mais sentido para a gente nesse momento, dado o cenário, dado que eu já conheço do negócio, etc., se eu passo o meu dia lá como equipe digitando dado. Então, acho que a tecnologia tem um papel fundamental de simplificar processo, que é o que a gente vê em todas as áreas de negócio, né? Isso não é específico de comércio exterior. Mas aquilo que antes era difícil de fazer e era complexo, precisa ficar simples e fácil. Obviamente, falando assim, é muito simples, né? Transformar isso num produto que entrega isso vai muito tempo e vai muito conhecimento de negócio e tal, mas é fundamental para o comércio exterior, né? O processo que a gente tem hoje de comércio exterior ainda é muito cheio de idas e vindas, informação que não chega no lugar que tinha que chegar, no tempo que tinha que chegar e tal. Então, acho que são 2 pontos onde a tecnologia, ao meu ver, cai como uma luva. A gente aqui na Kestra persegue muito isso, né? A gente acredita muito nisso. E realmente acho que essa duplinha, supply chain e tecnologia, assim, é um casamento perfeito, assim, porque tem muita coisa que a tecnologia vai resolver nos próximos 5, 10 anos de supply. E eu acho que todos nós aqui vamos viver outro supply chain que a gente já consegue imaginar como ele vai ser, mas que a gente ainda vai ver muita novidade, vai. Então, eu acho, a gente vê aqui mais ou menos desse jeito, vai. Bacana. Fernanda, pensando aí na simplificação do processo e dessa junção de supply chain e tecnologia, que soluções hoje, né, tecnológicas estão envolvidas aí na sua operação? Eu acho que até falando disso e complementando um pouco o que as meninas estavam falando, além, eu acho que desses pontos também que a gente fala do supply chain, da nossa rotina, eu acho que tem muita questão da centralização da informação, né? Então, hoje, a gente não ter mais... acho que a principal solução para mim hoje que tem que estar envolvida, né, além das pontuadas também, é a gente ter um único local de informações. Porque hoje a gente tem, como a gente comentou de Excel, diversas planilhas, diversos portais, diversos sites que a gente precisa estar pegando informação, inputando em um e colocando em outra. Então, acho que quando a gente está falando de solução, com certeza é a unificação e centralização. E eu acho que quem também está puxando muito isso com a gente hoje é até a Receita Federal, que quando a gente olha muito aí do portal único, que a gente está vendo aí para o futuro, que a Receita está fazendo. Então, a gente precisa muito tanto dessa solução, como estar preparado quando entrar essa solução, né? Então, um exemplo, a do INPE. Ela vem aí para facilitar muito a vida dos importadores, mas nós, importadores, também vamos precisar estar preparados quando ela chegar. Então, eu acho isso muito legal. E até falando, por exemplo, o catálogo de produtos, né? Então, a gente vai ter um local com todas essas informações. Então, eu vejo muito de solução hoje, nós, enquanto plataforma também, as empresas, os importadores, conversando aí, integrados com as demais plataformas de Comex também. Eu acho que esse é o grande X da questão hoje, para a gente conseguir aí caminhar nesse futuro do Comex também. Clarissa, você também tem essa mesma leitura? Com certeza. Achar tudo em uma plataforma só, em um sistema só, né? Facilita nosso trabalho 1000 vezes, porque nós aqui do comércio exterior somos muito catamilhozinho, né? Que nem a Fernanda falou, tipo, somos muito... Vamos lá ver onde que o nosso container está, vamos ver se a carga embarcou ou não, ver se o fornecedor está com a carga pronta, quando que se o processo já está pronto para, sei lá, registrar uma DI, quando que a gente vai registrar, acompanhamento de taxa, de dólar, euro, enfim, a gente caça o milho
uma loucura aqui, o dia a dia. E está tudo consolidado, tendo uma visão geral em um lugar só, isso para a gente faz toda a diferença. É muito horizontal, né, Clá, dentro da empresa. Então, você está falando de fiscal, de aduaneiro, de câmbio, de logístico, do planning. Então, acho que tem uma necessidade, né, disso estar estruturado. Porque quando não está estruturado, tem fricção. É um telefone sem fio, né? Aí vai cada um que passa a mensagem para o outro, tem uma fricçãozinha ali. E a gente acredita muito nisso, né, nessa visão de unificar isso num hub, se a gente for usar as palavras da Receita, num single window, né, que é a mesma coisa, numa plataforma, num lugar único, que consegue eliminar a fricção de passagem dessa operação, né? Então, acho que tem muito a ver com o tipo de operação que é comércio exterior, que é uma operação multi-assunto, né? Justamente a gente fala de várias coisas. A gente responde pergunta de todos os departamentos, né? De compras, para ver se o pedido está certo, que ele foi colocado do mesmo jeito que eles pediram, se está embarcando do mesmo jeito que eles pediram, demanda para saber quando vai chegar, o pessoal do comercial que quer vender, o pessoal do fiscal que quer saber os custos, prestação de contas de tudo que a gente gastou lá, então a gente está envolvido com a empresa inteira, mas mesmo assim a gente continua sendo marginalizado, né? É bem por aí mesmo, né? Bom, tem um outro tópico aqui que é bem relevante da gente estar falando, né? Então, assim, falamos do contexto, falamos da tecnologia, né? De variáveis que estão no nosso dia a dia, dentro do nosso controle, mas tem outros aspectos, né? E a exemplo do próprio Portal Único, do INPE, e a própria modernização da Receita Federal. Então, eu queria saber um pouquinho da Bruna, qual é a leitura que ela faz da modernização que a Receita Federal está promovendo? Eu acho que para nós, exportadores ou importadores, usuários da Receita Federal, é excelente o que eles estão fazendo, né? Eles, em um sistema deles, eles querem amarrar todas as informações para ficar tanto mais fácil para eles e quanto mais fácil para a gente também. Então, uma vez que a gente importa alguma coisa, as informações são amarradas dentro do sistema e a gente acaba garantindo se estamos conforme ou não conforme com a legislação, se estamos importando o mesmo material com alguma informação diferente, seja uma NCM ou alguma abertura da classificação fiscal das diretrizes diferentes. Então, assim, é bom para eles e eu vejo como muito bom para a gente também. A partir do momento que eles automatizam o sistema dele, a gente pode conter uma plataforma que também automatiza a informação que eles imputam no sistema. Então, assim, não preciso esperar o meu despachante colocar a informação, pegar a informação da Receita Federal para depois me enviar. De novo, a gente acaba caindo na informação em real time que a gente tem. Então, registrou uma DI, já sai a parametrização no sistema automático e eu já consigo ter a visibilidade do meu sistema. Se for, às vezes, uma sexta-feira que meu despachante possa não estar trabalhando em horário reduzido, eu já tenho essa informação, eu não preciso esperar o meu despachante, uma terceira pessoa me enviar essa informação. Então, eu vejo que, assim, quanto mais tecnológico a gente acaba se tornando, é melhor para... Acho que só tem ganha-ganha dentro de um processo, sabe? Desde que seja uma tecnologia bem feita, né? Que ela consiga ajudar de fato e não só ser mais uma etapa para ficar atrapalhando o que a gente tem que fazer. Ótimo. Bel, conta para a gente como que a plataforma ela tem evoluído e tem contribuído para essa inteligência de mercado aí, à luz da modernização da Receita Federal. Essa modernização, né, como a Bruna comentou, é quase um sonho, né, para quem trabalha já há bastante tempo no comércio exterior, porque são problemas que vão ser resolvidos, que impactam demais no processo, né? O Brasil segue sendo um país difícil de fazer negócios, né? Basta a gente ver as listas de posicionamento, né? A gente segue sendo um país muito difícil de negociar. Isso é muito ruim para o país. Então, eu acho que esse projeto da Receita é necessário e muito importante para o país.
do ponto de vista do importador e do exportador, que é o que nos interessa, né, que são os nossos clientes aqui na Kestra, como a Fernanda comentou, tem muita coisa que os importadores e exportadores precisam se preparar, né, a Receita ela tá chifando, né, vamos falar assim, para a gestão de risco, mais do que nunca, né, a Receita já trabalha dessa forma, mas ela está fazendo esse shift mesmo para olhar a gestão de risco mais do que nunca, e gestão de risco para a Receita é consistência de dado, né? Quer dizer, é fazer operações compliance e enviar dados corretos, né? Então, quando a Receita identifica que o importador ou exportador ele não sabe o que ele está fazendo, né? E, portanto, ele manda dados errados relacionados ao produto, ao tipo de operação, aos documentos, isso, obviamente, acende um alerta, né, na Receita Federal para que ela olhe aquele importador ou aquele exportador com mais atenção. Na mesma medida que aquele importador, exportador que tem consistência de dado e que demonstra para a Receita Federal que sabe o que está fazendo e que conhece o produto que está trazendo para o país, obviamente ele se torna um player com menor risco e a Receita naturalmente vai olhar menos ele. Então eu acho que assim o papel da tecnologia, vamos pensar assim, privada, né, de empresas que estão desenvolvendo tecnologia para comércio exterior hoje, é garantir que os clientes tenham consistência de dado, né? Então, quando a gente pensa em consistência de dado, a gente está pensando em plataformas inteligentes, a gente está pensando em machine learning, a gente está pensando em tirar a digitação, que é um dos pesadelos, né, do comércio exterior, é uma dos fantasmas que assombram, né, as equipes, porque se você está digitando coisa na mão, você vai errar, é só uma questão de qual processo, né? Em geral, a gente erra naquele processo que não podia errar de jeito nenhum, mas é uma questão de tempo, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela tem que, mais do que nunca, fortalecer esse compliance dentro das empresas. É isso que importa para a Receita Federal. Quem trabalha com comércio exterior tem que pensar que trabalha com uma operação de reputação, e reputação você demora anos para construir e poucos dias para acabar, né? Então, é assim com a Receita Federal, né? Então, quanto mais a tecnologia puder ajudar para construir a reputação dessa empresa, os benefícios são sensacionais, basta ler. A gente mesmo já publicou aqui muita coisa sobre o OEA, com certeza muita gente já conhece bem esse benefício, mas quando você para ver realmente os benefícios do programa, assim, é sensacional, muda a vida da empresa nos suprimentos, então vale muito a pena. E a tecnologia tem que ajudar a criar esse compliance realmente para ajudar as empresas nesse processo. Bom, a gente está chegando aqui na nossa reta final do webinar. Eu vou fazer a última pergunta, e aí falando um pouco mais aí de futurologia, né? Então, Bruna, fala para a gente um pouquinho o que fica para trás, né? O que você acha que deixaremos de fazer e o que vem pela frente, né? Ou seja, como a Ambev ela vê o futuro da operação de Comex em bebidas. É difícil pensar o que a gente vai viver daqui para frente, né? Mas eu espero que a tecnologia ela continue nos ajudando num futuro cada vez mais próximo, né? De processos para que a gente consiga ter processos mais ágeis, que reduza a burocracia das etapas que a gente tem dentro do processo e que, através dos sistemas que a gente encontre, a gente possa cada vez mais mostrar para a nossa cadeia que somos os parceiros ideais para toda a companhia. Então, o que precisar, a gente vai ter a informação, a gente vai saber sanar as dúvidas que eles precisam, utilizar as plataformas existentes em prol de melhorias nos nossos processos, para que a gente consiga ter pessoas cada vez mais especializadas, cada vez mais entendentes de um processo de importação, e que o comércio exterior pare de ser dito que a gente é um processo mais burocrático, que a gente sempre vai ter problemas, o portador de notícia ruim, e que acredito que a partir do momento que a gente dá para o nosso cliente a informação que ele consiga visualizar também, acaba sendo mais fácil que ele está tendo a visibilidade que ele precisa. Então, assim, eu vejo que a gente tem bons frutos para colher do futuro. Só não sei se talvez tivermos outra, Deus me livre, né? Mas uma pandemia, alguma outra coisa que aconteça,
os cenários acabam sendo mais atrasados, né? Então, eu sei que tem coisas que acabam demorando um pouco mais por coisas que não são inerentes, mas acredito que a tecnologia tem tudo para ajudar a gente no futuro e fazer com que as pessoas sejam mais capacitadas para executar a função. Bruna, que você pensa que vem pela frente como tendência? Fernanda, né, Pri? Desculpa, Pri, comigo ou com a Bruna? A Bru respondeu, não, acho que é a Fernanda. Não, a Bru respondeu já, Pri, acho que agora é com a Fernanda. Tá. É isso, Fernanda. Eu concordo muito isso com a Bru. Eu acho que no futuro do Comex não tem mais lugar hoje para a gente ter processos manuais. A Bru comentou aí sobre a entrega para o cliente, né, para as demais áreas, do consumidor final, mas falando também enquanto profissional de comércio exterior. A gente tem que cada vez mais, a tecnologia tem que vir para tirar essas atividades manuais da gente, e a gente está muito mais focado hoje nas soluções, né, na resolução de problemas, nas nossas questões analíticas. E eu acho que o futuro também é atrelado a questões de tecnologia, essa provocação do profissional do comércio. Então, ele ali vendo um processo manual na rotina dele, que ele traga essa provocação, né, de por que a gente não pode automatizar essa parte, trazer uma tecnologia para que esses novos processos, né, tecnológicos não sejam só também para as outras áreas, mas dentro de casa mesmo, a gente tem uma rotina aí cada vez mais fluida e mais ágil para todo mundo. Você concorda, Clarissa? Sim, concordo com as duas, não tem... É isso mesmo, a gente tem que transformar o profissional de comércio exterior no mais analítico, no mais... trazer o negócio, estratégia, né, para mais perto, para a gente ser também business, né? Não ser só o cara crachá ali que vai alimentando as informações, né? Também temos que trazer o ser pensante, né? O questionador, o porquê, vamos fazer dessa outra forma, apresentar soluções. É isso que a gente tem que transformar o profissional de Comex. Ótimo. Bel, sua leitura. Eu estou super de acordo aqui, né? A gente vai ficar as quatro juntas, mas é isso, fica para trás a burocracia toda, né? Assim, isso já morreu. A gente está vendo os últimos vestígios dela caminhando pelo mundo, mas é fato que isso vai ficar para trás. Assim, acho que vem um processo mais inteligente, uma equipe mais antenada, uma equipe de negócio, né? É a expressão que a Clarissa usou. Assim, é uma equipe de negócio, uma equipe que impacta receita, né? E não só custo, porque que tem custo no suprimento a gente já sabe há muito tempo, mas que os suprimentos pode gerar receita e impactar profundamente a receita da empresa é uma visão um pouco mais moderna, né? Então acho que é isso que vem pela frente. Ótimo. Bom, pessoal, agradeço aí aos participantes, quem estiver assistindo, e queria dar as palavras finais aí para a Fernanda. Por favor, Fernanda. Dessa honra de fazer o fechamento. Por favor. Então, gente, queria muito agradecer vocês pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu acho que é isso, acho que a tecnologia veio para mudar a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona e como a gente trabalha. Eu acho que sem tecnologia hoje, os nossos processos, as nossas empresas, nós enquanto profissionais, vamos ser ultrapassados, né? Então, a gente tem que trazer essa tecnologia para acompanhar o mercado e para a gente facilitar cada vez mais o nosso negócio. Bruna? Super em linha com o que a Fer falou. Acho que a gente precisa abraçar mesmo a tecnologia. O perfil do funcionário de comércio exterior, ele precisa ter a mente mais voltada para a tecnologia, se ficar inquieto com processos operacionais, processos manuais, que a gente possa estar fazendo a mudança
E acho que cada vez mais a tecnologia tem tudo para agregar na nossa rotina e fazer com que a gente consiga ser profissionais mais analíticos, com mais tempo para atender nosso cliente, explicar para ele aquilo que ele precisa saber, com mais facilidade, com mais opções para ele, um leque maior de opções no processo. Acho que com a tecnologia tem tudo para dar certo. Ótimo. Clarissa, suas palavrinhas finais. Gente, muito obrigada pelo convite. E vamos transformar aí juntas, né? Juntas, unidas aí, toda a mulherada, principalmente aí do comércio exterior, junto com a tecnologia para a gente destacar e, quem sabe, aí mudar ao longo dos anos aí o conceito de comércio exterior também, e a gente trazer esse mundo mais rentável, mais, né, receita, mais negócio mesmo para a companhia, para as companhias, né? Isso aí. Isabel, suas palavras finais. Eu queria agradecer todo mundo, Fernanda, Bruna, Clarissa, pelo bate-papo, Pri, e é muito legal assim trocar ideia e entender como é que as pessoas estão vendo as operações, né? E essa mudança, esse momento de mudança aí que a gente está vivendo. Então, obrigado, foi muito gostoso papear com vocês. Muito bom, gente. Agradeço novamente a todos e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais.